Em seguida, falou o professor Ubiratã Castro de Araújo, da Fundação Pedro Calmon da Bahia, que destacou a relação bilateral entre o Brasil e a África do Sul e a importância do Atlântico Sul no grupo BRICS. Enquanto o novo bloco não possui histórico de cooperação, identidade cultural ou política, as relações entre Brasil e África do Sul marcam-se para além dos interesses conjunturais de governança global, pela herança cultural comum e pelos imperativos de uma geopolítica do Atlântico Sul. Encerrou o painel o professor Ricardo Senes, da Universidade de São Paulo, para quem as mudanças no cenário internacional não necessariamente serão favoráveis ao Brasil. Apesar da consolidação desse movimento político-diplomático, ele expressou uma visão crítica dos BRICS, a que chamou de coleção de países sem o poderio militar ou capacidade de coesão em escala global, dos quais o G7 e a OTAN são detentores e de cuja dimensão não abrirão mão no curto prazo. À exceção do Brasil, detentor de um cenário de estabilidade, segundo ele, a Rússia, Índia e China têm conflitos internos ainda não equacionados e seus sistemas políticos ainda podem sofrer rupturas a médio prazo. Na dimensão política, os BRICS apoiam os princípios básicos da ONU, mas não apresentam alternativas para uma nova ordem global. São países que evoluíram econômica e politicamente no regime anterior, portanto, dele se beneficiaram, e não lhes interessa, assim, uma mudança desse sistema. O professor apontou elementos de tensão e disputa entre os BRICS quanto a mercados e fontes de recursos escassos, como a energia, os alimentos e os insumos básicos e seus reflexos ambientais. Mas há um aspecto positivo, senhora presidenta, enfatizado pelo professor Senes. De maneira geral, os emergentes não estão caminhando no sentido de uma ruptura ou desafio da ordem existente. Quanto ao Brasil, somos o único país, dentre os BRICS, que se beneficia de um entorno estável, com baixa diversidade cultural, linguística e religiosa e baixa densidade populacional, não sofrendo, como nos demais, esses elementos que tendem a gerar instabilidade. Na próxima audiência pública, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional estará fazendo um balanço dos 20 anos do Mercosul e discutirá o cenário do entorno